As cenas que você acabou de assistir foram tiradas de filmes do diretor texano Wes Anderson, mas eu provavelmente não precisava te dizer isso, seja porque você já leu o título desse vídeo ou porque poucos diretores têm um estilo tão característico quanto o dele. É o que as pessoas costumam chamar de original. E o que muita gente associa à criação mágica de algo completamente novo, quando na verdade tem muito mais a ver com uma combinação criativa de diferentes influências. Porque ele cria uma identidade própria no trabalho dele, nos filmes dele. Essa identidade é constituída por essa polifonia de vozes, de autores, de influências que ele tem, como a gente tem também na nossa vida, enfim, das mais variadas formas. É possível notar isso tanto na escolha das trilhas sonoras, recheadas de rocks dos anos 70 e músicas clássicas, quanto nos movimentos de câmera e nos enquadramentos que ele usa, muitas vezes inspirados por filmes de Kubrick, Orson Welles e Truffaut. Mas a influência que torna esses filmes ainda mais peculiares vem da animação. É muito fácil descobrir pela internet textos apontando todas as referências que o Wes já fez ao especial de Natal do Charlie Brown. Mas os pontos em comum entre o especial de Natal e os filmes do Wes Anderson vão muito além da forma monótona com que os personagens falam. I think there must be something wrong with me, Linus. Christmas is coming, but I'm not happy. I'm a raven. Boys aren't allowed in here. Ou das crises vividas por crianças extremamente precoces. I know nobody likes me. Why do we have to have a holiday season to emphasize it? I'd be careful if I were you. One of these days, somebody's gonna get pushed too far, and who knows what they're capable of. Is that a threat? It's a warning. You're a traitor to our family. Good. I wanna be. Mais do que isso, os filmes dele parecem habitar o mundo da animação. É só dar uma olhada em como ele escolhe mostrar as cenas de violência. Quando se fala sobre o assunto, são poucas as pessoas que associam o tema ao Wes Anderson. Mas a verdade é que violência é algo bem presente em todos os filmes dele. Só que esses atos violentos e acidentes acabam sendo encarados com a mesma seriedade que os planos desastrados do Coyote. E as escolhas estéticas que ele faz ajudam a reforçar essa aura de desenho animado. Seja pelo uso de cores bem definidas e uma preferência por tons pastel, pelos cenários perfeitamente construídos ou pela composição, com planos sempre simétricos que fazem qualquer ambiente parecer artificial. É aqui que o Wes Anderson usa uma técnica que o professor David Bordwell chama de composição planimétrica. Na maioria dos filmes de outros diretores, os personagens costumam ser mostrados em posições que destacam as linhas diagonais. Isso enfatiza a profundidade e a tridimensionalidade dos planos. Já nas composições planimétricas, os personagens são posicionados num ângulo perpendicular à câmera, o que acaba achatando a imagem e dá a sensação de que nós estamos assistindo um mundo quase em duas dimensões. É claro que o Wes não é o único, e nem muito menos o primeiro, a utilizar essa técnica de composição, que pode ser vista no cinema mudo e até nos filmes do Jean-Luc Godard. Mas nesses casos, a técnica costuma ser usada em momentos específicos. Poucos filmes têm composições planimétricas como uma base de linguagem, e ainda menos diretores assumem essa técnica como um estilo. Justamente porque não é nada fácil manter essa abordagem durante todo o filme. E para conseguir isso, o Wes usa um método de edição que o Bordwell batizou de montagem bússola. Na montagem bússola, os cortes alternam entre composições planimétricas que estejam a exatamente 90 graus ou 180 graus anterior. Para ficar mais simples, vamos observar essa cena onde os personagens Gustav e Madame D estão conversando. Esse é o plano inicial. E aqui a gente vê o primeiro corte, que é justamente para um plano a 90 graus anterior. E aqui o segundo corte, onde o plano sofreu uma mudança de 180 graus, para mostrar o ponto de vista da personagem. Esse é apenas um exemplo, mas essa dinâmica acontece durante todo o filme.
E a composição planimétrica não afeta só a forma com que os filmes são editados, ela também muda como os personagens se movimentam na tela. É por causa dela que a movimentação deles é basicamente paralela à câmera ou perpendicular. E os movimentos diagonais são bem raros. Essa combinação de composição, montagem e movimentos, além de dar aquela sensação de um mundo de duas dimensões, também ajuda a criar um ar cômico e inocente em todas as cenas, que é ainda mais evidenciado pela trilha sonora. O Wes sempre gostou de usar efeitos sonoros que parecem ter saído direto de um desenho animado. Mas foi só em 2009 que ele começou a trabalhar com um compositor famoso por ajudar a criar mundos fantásticos. E essa parceria tem uma grande influência do Carl Stalling, que foi o compositor dos desenhos clássicos dos Looney Tunes e criou praticamente todos os sons que nós relacionamos com desenhos animados. Assim, quando nos filmes do Wes, animais de stop motion surgem em meio a personagens de carne e osso, tudo parece completamente natural. Ele, às vezes, ele faz uso da parte técnica, do rigor dele na direção, da direção de arte, do som, de uma série de elementos que trabalham no filme dele, não obedecendo necessariamente uma subordinação textual, mas elas existem porque elas precisam existir dentro do conceito estético que ele elabora para o filme dele. É que o diretor usa tudo isso em benefício da história, escolhendo músicas e cores que destacam personalidades e dão o tom das cenas, o posicionamento meticuloso dos personagens para dar informações sobre as relações entre eles e o simbolismo não muito sutil para representar momentos como esse, em que os irmãos de Viagem a Darjeeling deixam uma bagagem emocional para trás. Literalmente. Esse contraste entre o mundo animado e a melancolia nos filmes dirigidos por Wes Anderson ajudam a destacar o senso de deslocamento dos personagens, que parecem estar sempre em busca por um lugar no mundo. Seja procurando por um grande amor, lidando com o luto, com a depressão ou simplesmente buscando por uma família. E quando você menos espera, as situações ridículas que antes só te faziam rir, agora emocionam.